A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Numa só voz, todos nós lendo juntos o texto de Hebreus 11, de 1 a 3. Pronto? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que privilégio que temos de estudar a Tua palavra. E agora que Teu Espírito Santo possa estar iluminando os olhos do nosso coração, para entendermos essas verdades tão preciosas e aplicando em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A fé genuína. Como já disse, capítulo 11, temos a galeria dos heróis da fé. E quando nós falamos sobre fé, nós temos que lembrar que fé precisa ser baseada em fatos. Nós não podemos só ter uma fé no sentido de um pulo no escuro. Nós temos que ter fé baseado em fatos. No passado, com um dos nossos estudos, tinha o trenzinho. Estão lembrados do trenzinho? Fato, fé e emoção. E nós observamos que muitas vezes as pessoas têm invertido isso. E têm buscado primeiro a emoção, ao invés de buscar o fato. E nossa fé tem que ser depositada no fato. E o fato que nós depositamos a fé é na palavra de Deus. Hoje vamos estar, então, vendo o verdadeiro significado da fé. Sabemos que fé tem sido usado de muitas maneiras. Existem exemplos populares da palavra fé. Por exemplo, fazer uma fé. Alguns até dizem, vou fazer uma fezinha, né? Fazer uma fé. Acreditar em alguém, ou acreditar em alguma coisa, ou até na loteria. Fazer uma fé. Tem a expressão também, dar fé. A expressão dar fé significa afirmar como verdade. Tem a expressão boa fé. É uma forma de agir honestamente, sem quebrar um compromisso. Então ela é de boa fé. E o oposto disto, a má fé. A má fé é agir de forma intencional para prejudicar uma pessoa. Agora, também nós temos que entender que esses termos não são os termos que vemos aqui no sentido de fé. A palavra fé, quando pegamos a raiz da palavra etimologicamente, do grego vem da palavra pistia, não é peste não, né? Pistia, que indica noção de acreditar. Também vem da palavra fides, que remete para a atitude de fidelidade. Então nós temos a raiz do sentido da palavra fé. A fé, então, é a confiança absoluta nas verdades da palavra de Deus. Lutero disse o seguinte: Deus o Pai fez todas as coisas dependerem da fé, para que todas as coisas que têm fé, têm tudo. E todos os que não têm fé, não têm nada. Bem simples, né? Todos os que têm fé, têm tudo. Irmãos, se nós temos fé, nós temos tudo.
Mas se não temos fé, nós não temos nada, absolutamente nada. Vamos olhar então o nosso texto. Apenas 3 versículos introdutórios sobre o assunto da fé, começando com uma definição de fé. Alguns acham que isso não é bem uma definição de fé, inclusive aqui temos nesta Bíblia descrição de fé, tem umas Bíblias que trazem o título A Natureza da Fé. Mas eu ainda gosto de pensar que aqui temos uma definição da fé. Porque justamente aqui descreve para nós o que é uma fé genuína. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé faz as coisas que se esperam se tornarem reais. Quando você vive em fé, você faz com que aquela coisa se torne substância. Nós colocamos no boletim, acho que eu coloquei aí também, o verso na corrigida. Vocês têm no boletim? Pode, acho que é o próximo quadro. Ou foi antes desse? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vamos ler juntos? Dá para pôr ali também, que eu coloquei no começo. Daí nós podemos todos ler juntos. Na corrigida está assim. Dá para ler? Ainda bem que eu tenho aqui, porque dá assim. A fé, todos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na atualizada não tem esse termo firme fundamento, que é a ideia de substancialização, de tornar em substância. Tem algumas versões que trazem esse termo, substancialização das coisas que esperam. É a capacidade, então, de enxergar coisas no futuro, trazendo elas para o presente, para uma realidade presente. Sabemos que nós vivemos com a ideia sempre de hoje, agora. Nós vivemos muito dentro daquela filosofia existencialista, que é vamos viver para hoje, para agora. E não temos uma vida que realmente olha para o futuro. E a fé verdadeira faz com que as coisas do futuro se tornem substância. Quando nós pensamos, por exemplo, no céu, nós cantamos sobre o céu. Falamos sobre as ruas de ouro do céu. Falamos sobre esse lugar maravilhoso. Você consegue se visualizar lá? Substancialização significa colocar em substância aquilo que ainda não temos hoje, mas que temos certeza que teremos amanhã. Isto é fé. Fé, então, conforme o verso 1, é a certeza das coisas que se esperam. É fazer com que aquelas coisas futuras se tornem uma realidade presente. É a certeza das coisas que esperam. Mas tem uma outra palavra aqui nesse versículo. E eu gosto tanto da segunda palavra. É a convicção de fatos que se não veem. Convicção é crer com absoluta certeza. Lembrando que a nossa convicção tem que ser baseada na palavra de Deus. Eu lembro evangelizando uma senhora, e acho que eu já contei isso, mas bem simples, ela disse assim, perguntei, você tem fé? Eu tenho fé em Deus. Mas fé no que sobre Deus? Ah, não sei, mas eu tenho fé em Deus, Ele é tão maravilhoso. Eu tenho fé em Deus. Mas no que a senhora tem? A senhora conhece alguma coisa sobre Deus, da palavra de Deus? Não, mas eu tenho fé em Deus. Isso é fé sem fato. É necessário nossa fé ser alicerçada em fatos, pois só assim nós vamos ter convicção. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam o futuro e a convicção de fatos que você não vê. Lembra de Tomé? O que Tomé teve que fazer? Teve que tocar para crer. E daí Jesus disse a Tomé, porque me viste, Tomé, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Fé
é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que se não veem. No nosso estudo nós vamos ver grandes exemplos de fé. Começamos só pensando, nós vamos começar com Abel e vamos passar por cada um, mas Noé. Noé, durante 120 anos, o Senhor tinha dito para ele que ia chover. Ele construiu aquela arca durante aquele tempo todo. Ele nunca tinha visto uma água cair do céu. Hoje, se nós oramos para a chuva, e nós estamos precisando orar para a chuva, viu? Hoje, se nós oramos para a chuva, nós já sabemos como que é. Mas Noé não sabia. Fé é confiar sem ver. É colocar a sua fé em uma forma... Imagina, quando Noé foi dito que ia chover, o que é isso? Chover, vai cair água do céu. Pela fé, Noé, divinamente instruído pelo Senhor, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. E nós lembramos que ele pregou e pessoas ficavam zombando de Noé durante todo aquele tempo. Vem, vai cair chuva. E ele não sabia o que era chuva. Vai cair chuva sobre a terra. Mas quando veio, aquilo se tornou em realidade. Portanto, nós temos muitos exemplos de fé. A fé genuína faz com que as coisas futuras se tornem reais. E faz com que você tenha convicção. Então, portanto, nós temos que lembrar as duas coisas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição da fé genuína. Agora vamos para o testemunho da fé. Versículo 2 diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. No verso 2 nós temos o testemunho da fé. E o testemunho da fé é pelos antigos. O testemunho da fé começa ali com Abel, depois vai para Enoque, depois vai para Noé, depois vai para Abraão, ele saindo para uma terra, peregrinando naquela terra, depois vai para Jacó, Isaac, Jacó, eu vou errar a sequência, mas aí vai indo, vai lendo o livro o capítulo 11, você vai vendo esses heróis da fé. E pela fé, os antigos receberam esse bom testemunho, esta aprovação. Os antigos foram aprovados não por causa daquilo que eles fizeram, mas daquilo que eles creram. E nós sabemos que hoje as pessoas querem desfazer da fé. Quando eu dou aula de apologética cultural, nós temos o aspecto da apologética cultural que fala sobre como que o homem foi caindo, como que aos poucos ele rejeitou a existência de Deus e aí ele foi trocando. E à medida que ele foi trocando, isso afetou a arte, afetou a música, afetou todas as áreas até chegar na religião. Chegando na religião, teve um homem chamado Kierkegaard. Sei que é um nome meio difícil. Em apologética cultural a gente vê toda aquela sequência da escada. Mas chegou em Kierkegaard, ele falou, não, tem fé sim. Ele disse que tem fé e tem razão. Só que as duas coisas são separadas. Não é possível ter razão e fé. Então Kierkegaard disse o seguinte: para ter fé, você tem que dar um pulo no escuro. Esse é o chamado pulo no escuro. Por quê? Porque para ele, e daí todos os filósofos que seguiram ele, a fé não precisa ter conteúdo, não precisa ter base. Mas o fato é que a fé tem que ter base. Nossa fé não é somente um pulo no escuro sem saber onde nós estamos pulando. Nós temos certeza das coisas que esperam e convicção dos fatos que se não veem, porque temos a palavra de Deus. Nós baseamos a nossa fé na palavra.
Agora é interessante nós notarmos que quando lemos sobre os homens de fé, não é mencionado Adão e Eva. O primeiro que é mencionado é, pela fé, Abel. Domingo que vem nós vamos começar falando de Abel. O primeiro a ser mencionado é Abel, porque Adão e Eva não tiveram fé. Ah, você vai falar, eles fizeram... Eles não tem. Eles participaram ali de todas as coisas do jardim, e quando pecaram foram expulsos do jardim. Então eles não estão ali expostos na galeria dos homens de fé. Na galeria dos homens de fé começa apenas com Abel. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício que agradou a Deus. Mas todos os outros aqui, os antigos, receberam bom testemunho. Bom testemunho porque agradaram a Deus. Irmão, só tem uma coisa que agrada a Deus. É fé genuína. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, tem tantas pessoas querendo agradar a Deus através de suas obras, através daquilo que Ele faz. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, é somente pela fé e nada mais. A resposta então é crer no Senhor Jesus, crer nas promessas, firme nas promessas do Senhor Jesus. Sem Deus não há esperança para o homem. O homem tem que basear a sua fé em Deus, na palavra de Deus. Lembrando que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Por que diz isso? Tem muitas pessoas que dizem, mas eu tive um sonho. Eu vi isso, aquilo, e daí eu acreditei. Olha, eu não desfaço os sonhos como uma maneira de fazer com que a pessoa se chegue ao Senhor. Seria a revelação só geral de Deus. Assim como há a revelação geral de Deus na natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas sem a palavra de Deus ninguém é salvo. Eu fui salvo em sonho. Você não foi salvo no sonho, porque se você não ouviu a palavra, ninguém é salvo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pode preparar o coração, mas nunca pode salvar, porque fé tem que ser baseado em fatos. Portanto, nós vemos que os antigos receberam bom testemunho, agradaram a Deus, porque eles tiveram verdadeira fé. Mas agora vamos para o verso 3. É verdade que o verso 3, eu devia cobrir ele sozinho. É um verso muito precioso. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir pelas coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que esse universo todo foi criado, foi formado pela palavra de Deus. De maneira que tudo o que temos hoje de visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, nós temos hoje tanto problema nessa área. Os cientistas hoje inventam tantas coisas. Especialmente essa história de milhões e milhões de anos. Estamos já vendo aí milhões e milhões de anos que isso. Na verdade, a Terra não tem milhões e milhões de anos. Talvez tenha 6, 7 mil anos, mas não tem milhões e milhões de anos. Há uma aparência de antiguidade na Terra que vem a acontecer por causa do dilúvio. Mas o mundo foi criado por Deus e do nada. Gênesis 1:1, nós temos que acreditar em Gênesis 1, no princípio, vamos dizer juntos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora tem muita gente que por causa de todas essas ideias começam a querer fazer o dia como um dia longo, um dia era. No versículo entre o verso 1 e 2, falam que tem um pulo, que tem um hiato. Isto, alguns teólogos, depois dos anos 1800, começaram a vir com esse ensino. Justamente porque queriam achar um jeito de poder
entrar em acordo a Bíblia e a ciência. Mas, irmãos, nós não precisamos fazer isto. O fato é, eu coloquei, se você quiser estar interessado em saber sobre esse assunto, hoje eu não vou poder falar bastante sobre ele no site. Como que é o nome do site? Daquele museu que nós visitamos. Eu marquei aqui minha anotação, mas eu tenho que olhar aqui. Esse site coloca para nós ali sobre os dias. Pode passar para frente, eu adicionei depois. Pode passar para frente, isso. No texto de Gênesis 1 e 2, nós acreditamos que esse texto é literal. Nós acreditamos que criou Deus os céus e a terra em 6 dias. Em 6 dias de 24 horas. Então não é 6 dias eras. Você vai dizer, mas um dia para o Senhor é como 1000 anos. Não são milhões de anos. Essa não foi a crença e nunca foi a crença dos hebreus. Eles sempre aceitaram o sentido literal de Ion. Ion quer dizer dia. O Ion hebraico era tarde e manhã. Eram dias de 24 horas. No site, agora eu tenho o nome, Answers in Genesis, que seria Respostas em Gênesis. Se você quiser procurar, está começando a ser traduzido quase todo o material nesse site. Nesse site tem alguns argumentos muito importantes para mostrar que os dias de Gênesis eram dias literais. Eu coloquei aqui para eu poder ver, mas se você puder enxergar, resumir só 6. Se o texto de Gênesis 1 e 2, como um ensino, se fosse Gênesis 1 e 2, não significa um ensino tradicional, cronológico, de 24 horas por dia, então, e aqui temos 6 observações. Primeiramente, o exemplo de Jesus. Jesus toma Gênesis 1 e 2 como um ensino histórico. Se você ler lá em Mateus 19, 4 e Marcos 10, 6, fala sobre a criação do homem, e Gênesis 1 e 2 trata sobre a criação do homem. E ao falar sobre a criação do homem, Jesus declara que Deus criou o homem. Então Jesus acreditava na criação do homem do jeito que é relatado ali em Gênesis 1 e 2. O segundo argumento, se não fosse dias de 24 horas, por que Paulo toma isso como história? Paulo também, ao se referir à criação e ao se referir ao homem e a Adão, ele sempre está se referindo a dias de 24 horas. Depois temos aí a terceira, porque quase todos os hebraístas da classe mundial assumem que o escritor de Gênesis teve a intenção de dias normais e o texto como texto histórico. Se nós observarmos, foi mais tarde no cristianismo que alguns teólogos começaram a colocar essa ideia do caos. A terra, eles traduziram, nenhuma Bíblia hebraica te dá liberdade de fazer essa tradução, mas traduziram, em vez de a terra era sem forma e vazia, eles traduziram a terra ficou sem forma e vazia. Então acreditam que Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois entre o 1:1 e 1:2 existe um hiato imenso de milhões e milhões de anos. E colocam ali, aí todos os dinossauros, você estava falando sobre dinossauros, Dinossauros existiram sim, viu? Tem. Mas eu acredito que isso tudo é explicado com o dilúvio. O dilúvio explica sobre isso. E não que esses dinossauros são de era paneológica, todas aquelas eras antigas que é ensinado na ciência. Mas nós observamos, deixa eu só passar por essas 6 observações. Quarta, porque a igreja antiga, medieval e moderna, até os anos 1800,
tem poucos comentaristas, senão nenhum deles, que acreditam no universo antigo. Um dos comentaristas que eu mais gosto, que eu tenho seguido no passado, é Scofield. Scofield ensina a teoria do caos. Eu sei que isso não é para jogar fora uma Bíblia Scofield agora por causa disso. A Larkin também é um que nós usamos esses gráficos de Apocalipse. Muitas vezes, quando os alunos desenham aqueles gráficos originais, tem também, bem no começo, a ideia do caos. Que a Terra ficou sem forma e vazia, então entre 1 e 2 existe um período extenso. Mas, irmão, nós não precisamos. Nós precisamos aceitar simplesmente que foram 6 dias literais. Deus criou pelo seu Fiat, ele falou, não é Fiat carro, a sua palavra. Ele disse, rema, a sua palavra, e veio a existir. E a diferença desse veio a existir é que hoje, se nós fazemos alguma coisa, ou nós criamos alguma coisa, nós criamos de alguma coisa. Mas quando Deus criou, Ele criou do nada. O universo foi criado do nada. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio existir por meio das coisas que não aparecem. Existem também algumas filosofias importantes que ensinam sobre a existência de Deus. Em teologia nós ensinamos sobre essas filosofias. 2 delas são relacionadas à criação. Uma delas é cosmológico e outra delas é teleológico. A cosmológico diz que toda causa tem que ter o seu efeito. Então isso não pode ter acontecido só por acaso. E geralmente é usado o exemplo, no passado a gente usava aquele exemplo do relógio suíço, né? Não desses relógios digitais. Mas você imagina que alguém simplesmente jogou para cima e isso aqui aconteceu? O relógio se formou? Não, teve que ter uma mente inteligente. Hoje os cientistas estão vendo cada vez mais que atrás de tudo tem uma mente inteligente. E justamente esse é também o argumento teleológico, que todo desenho tem que ter um desenhista. Não aconteceu só por acaso. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, não foi por acaso. A grande diferença entre nós e cientistas e pessoas que são ateus ou à toa, né? A grande diferença é que eles não querem crer. Então inventam teorias como a teoria da evolução, justamente porque não querem crer. Mas chegam num ponto que, qual que é a causa inicial? A causa inicial de tudo, eles têm que achar, e é Deus. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Eu não sei como pessoas têm capacidade de acreditar na teoria do Big Bang. Todo mundo sabe o que é a teoria do Big Bang, o grande estrondo, né? Aconteceu o Big Bang e o mundo veio a acontecer. Gente, tem que ter muito mais fé para acreditar num Big Bang do que acreditar que simplesmente a Bíblia diz, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Portanto, a diferença é fé ou não ter fé. A fé naquele Deus que é suficientemente real ou fé que Deus não é suficientemente real. É justamente aí que está a diferença principal. E por isso nós vemos aqui que crer tem que ser no relato da criação. Tem que crer que o visível veio existir pelo invisível. Nós, quando cremos em Jesus Cristo, nós não vemos Jesus. Nós cremos pela fé. Diz que 2 meninos estavam internados, um com febre e o outro tinha sido atropelado. O atropelado evangelizou aquele que estava com febre, e estava com uma febre altíssima, da qual ele estava bem perto da morte. Ele disse, olha, eu fui ouvir uma história bíblica e falou sobre o céu. E ao falar sobre o céu, a professora, a tia,
falou que eu precisava de aceitar Jesus como meu Salvador. E eu aceitei Jesus. Naquele dia eu levantei a minha mão, aceitei Jesus no meu coração. Aquele menino delirando em febre disse: eu também quero aceitar Jesus. O que eu preciso fazer? Ele não sabia explicar como, mas ele disse: você precisa levantar sua mão. Só precisa levantar sua mão. No dia seguinte, a enfermeira chegou lá, o travesseiro estava embaixo, a mão dele estava erguida. Ele tinha falecido. Jesus viu a mão dele. A fé de uma criança. Sabemos que, às vezes nós achamos que precisa ter muito conhecimento. Mas o básico é que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós colocamos toda a nossa confiança nessa verdade, nós temos a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. É fé simples, como de uma criança. É garantia para nós irmos para o céu. A quem não havendo visto, há mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E eu finalizo com uma história também de uma pessoa que tinha um amigo muito grande, muito especial, um amigo de confiança completa. E esse amigo era dono de muitas posses. Ele disse para ele, eu coloquei no boletim, isso e também está ali no final. Ele disse para ele, no estado ali próximo, está um carro. Agora eu vou embelezar, um Mercedes. Um carro de último tipo, melhor que você pode imaginar. Ele é todo seu. Você só precisa ir lá e buscá-lo. O rapaz não foi imediatamente. Mas ele já saiu contando para todo mundo, eu tenho um carro! Eu ganhei um carro! Chegou o dia, ele foi lá. A fé é a substancialização. Antes ele só estava vibrando com a certeza, mas aí ele chegou e viu o carro, entrou lá dentro e aquele carro era dele. Ah, nós nos alegramos com coisas assim, né? Queria que fosse eu que tivesse ganhado um carro desse. Gente, nós temos o céu, é muito mais do que um carro. Nós temos um lugar maravilhoso, garantido para nós pela fé. Nós temos certeza, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você tem essa fé? A fé verdadeira é como a de uma criança. 2 Coríntios 13, 5 diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Se não é que Jesus Cristo está em vós. E se Cristo não está em vós, estáis reprovados. Mas se Cristo está em nós, nós somos aprovados. E todos os que têm fé são aprovados por Deus. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Você tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Espero que todos que estão aqui tenham essa fé genuína. Que tem certeza que se morrer hoje, como aquele menino, tem certeza que vão para o céu. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo começo desse estudo tão importante do livro de Hebreus. Pedimos que se há alguém aqui que ainda não tem fé em Cristo, como seu Salvador pessoal, que possa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Pai, nós pedimos que todos nós que já um dia fizemos essa decisão, que possamos estar andando pela fé. Que possamos estar seguindo os exemplos que vamos estar estudando nesse capítulo, desses heróis da fé. Fé que agiu, fé que atuou, fé que agradou a Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o seu povo,
agora e para todo sempre. Amém.